convidamos Cláudio Castelo Branco. Convidamos Jesse Andros Pires de Castilho. E para explorar o tema lançamento, o Manual do Ordenador de Despesas, Elaine Noronha Nassif e Igor Vidal Araújo, do Conselho Nacional do Ministério Público. Igor? Lívia, pede para chamar o Igor, por favor. Com a palavra, o conselheiro Jefferson Coelho. Bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de fazer meus agradecimentos especiais ao Dr. Cláudio Castelo Branco, ao Dr. Jesse Andros, pela sua participação no evento. Nossos agradecimentos em nome do Conselho Nacional do Ministério Público. Não vamos nos alongar em comentários, porque faço já o avançado da hora. Vou fazer uma breve apresentação do Dr. Cláudio Castelo Branco, que é o coordenador-geral de serviços essenciais ao Estado e das regiões Sul e Centro-Oeste do Tribunal de Contas da União, formado em Contabilidade e Administração Pública pela Universidade de Brasília e com pós-graduação em Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em auditoria no escritório do Auditor-Geral do Canadá. Queria agradecer também à doutora Elaine, que é do Conselho, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, com atuação na Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. Então, gostaria de passar a palavra inicialmente ao Dr. Cláudio Castelo Branco. Muito obrigado, doutor Cláudio. Muito obrigado. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aos demais colegas aqui, na presença no nome do Dr. Jefferson, doutora Elaine, doutor Jesse. Para nós, do TCU, é uma grande honra estar presente num evento tão importante como esse. Importância pelo órgão, no Ministério Público, importância pelo tema gestão e governança. O Tribunal de Contas tem se dedicado ao longo dos anos, 6, 7 anos, a esse tema, a esse assunto, e vê como um dos mais relevantes para a melhoria da administração pública. Portanto, eu considero extremamente relevante tratar desse assunto com os senhores e gostaria realmente de fazer um diálogo de entendimento muito profícuo e profundo sobre esse tema, para que nós discutamos ele com profundidade. Muito obrigado. E vamos já iniciar, doutor Cláudio. Muito obrigado. Bom, pessoal, como eu havia dito, nós vamos tratar de governança e o papel do gestor e do auditor na administração pública. Nós não vamos falar de nada muito novo aqui. Nós vamos falar, basicamente, de planos, processos, pessoas, 3 P's. Vamos lembrar já desses 3 P's, planos, processos, pessoas. Vamos tratar de estratégia, eficiência, eficácia, efetividade e ética. Outros E's agora. 5 E's ou 3 E's também, pensando em efetividade, eficiência, eficácia, como um grupo só, conjunto. Então, planos, processos, pessoas, estratégia, eficiência, eficácia, efetividade e ética. Ética e pessoas, esse último aí, P, o P de pessoas e o de ética, é o mais relevante de tudo. E a gente deve sempre pensar no fim de alguma coisa já no início. Então, já começa a falar o que nós vamos concluir no final. Nós vamos concluir que pessoas e comportamento
é a parte mais fundamental para se ter uma boa governança, uma boa gestão. Bom, nossa agenda, explicar um pouquinho sobre o que é a governança, os conceitos, como que está sendo definido esse conceito, como que se vê esse conceito na administração pública federal, como é que é feito essas avaliações pelo Tribunal de Contas da União, como que elas vêm sendo feitas desde 2006, que resultados temos alcançado, tem dado certo isso, como que o gestor tem visto isso, como que a alta administração tem visto isso, como que o auditor tem visto isso, como o cidadão tem visto isso. O nosso papel, o papel do gestor, o papel do auditor, o papel da alta administração também. Aqui tem algum auditor? Algum colega do controle interno? Do auditor interno? Beleza. E, por fim, né, vamos concluir. Vamos passar sobre isso tudo, temos 1 hora aí para conversar, e vamos tentar concluir com esse início que eu já disse. Nós, as pessoas, nós somos a parte mais importante, se quisermos ter uma boa governança, uma boa gestão, se quisermos ter bons planos, bons processos, boas pessoas, boas estratégias, boa eficiência, eficácia e boa ética e comportamento íntegro na administração pública federal. Bom, repassar algumas coisas que são básicas, né? Mas é bom a gente sempre lembrar. O Estado presta serviços públicos, da maior variedade possível de serviços que temos, né? E eles devem ser adequados. Nós, cidadãos, devemos, nem podemos exigir essa qualidade. Tem que ser serviço de qualidade, serviços que nos atendam, e isso a Constituição já prevê que nós temos que fazer essa avaliação. E o TCU tem que avaliar. O Tribunal de Contas da União tem como missão constitucional avaliar aspectos operacionais e de legitimidade, não somente aquele aspecto notório que nós temos de legalidade, né? De conformidade com leis e regulamentos, do direito positivo, mas sim, se um serviço realmente atende ao cidadão. E isso muito forte, né? No Estado democrático a gente ter esse aspecto. Nem sempre uma lei, ela atende ao cidadão. Nem sempre a aplicação daquela lei está atendendo. Então, esses aspectos também o TCU pode e deve questionar. Pode e deve avaliar em conjunto com a sociedade, em conjunto com o cidadão. Um pouco do nosso Estado, né? Nós gastamos 4,8 trilhões, né? O PIB, e nós chegamos a quase a metade disso, o orçamento federal. Então, nós, né, Estado, governo, temos muito dinheiro, muito dinheiro. E temos que fazer a execução desse recurso de uma forma, aqueles 3 R, né? Eficiência, eficácia e efetividade. Temos que ter bons planos para aplicar esse recurso todo. Uma responsabilidade muito grande. Eu já vi outro dia uma entidade indo a jornais e mídias, interessante, que a gente sempre pede para fazer melhores recursos, pede mais gente, né, para melhores serviços, pede mais gente, mais recursos. E essa entidade estava pedindo, falando bem claro assim o texto dela, nós não precisamos de recursos, nós precisamos de melhoria de gestão. Muito interessante. Que a maioria fala, não, vou aplicar mais, eu quero mais dinheiro, eu quero mais gente. E essa entidade veio a público falar, não, eu não quero mais gente, eu não quero mais recursos, eu quero sim fazer mais com o mesmo, ou o nirvana, né? Fazer mais com menos. É possível isso, através da eficiência, da eficácia, de bons planos, de estratégia e principalmente pessoas qualificadas, íntegras e éticas. Abrindo um pouco mais esse orçamento, a divisão deles, né, nós temos a parte de encargos sociais, nós não temos muito o que fazer, né, de controle disso, é uma política muito mais difícil de intervir, mas as demais despesas, saúde, trabalho, defesa nacional, previdência, energia, educação, assistência social e judiciária, temos, né, e devemos intervir, e de uma forma mais fácil aí para avaliar. Desse gasto todo, vamos pensar um pouquinho no investimento, né? Investimento que favorece mais o crescimento nacional.
Então, nós temos ali 17% do orçamento fiscal da Seguridade Social gastos em investimentos. E esse investimento, senhores e senhoras, olha qual é a situação que nós temos dele. Olha o percentual de 2013 de gasto realmente, de execução, que a gente conseguiu executar nessas áreas. Transporte, educação, defesa, saúde, assim por diante. Muito baixo. Não tinha que eu botar num... Muito pouco. E em termos de carga tributária, né? A gente já viu o nosso gasto. O Brasil, aqui está um pouco ruim a leitura, né? Mas está próximo lá da Alemanha, né? Tomamos 7-1, né? Mas estamos próximo da Alemanha em termos de gasto. Gastamos bastante. Né? Desculpa, em termos de capacidade tributária, né? De impostos. E também como entidade, como nação, nós estamos com uma 7ª economia. Também estamos bastante grande. Então, temos muito dinheiro, gastamos muito, mas, em alguns casos, gastamos mal. Temos e devemos melhorar a forma do gasto. Não precisamos muito mais de recursos. Precisamos, sim, primeiramente, executarmos melhor. Os senhores são gestores. A auditoria interna tem um papel fundamental para alavancar a gestão. Então, isso que está por trás. Essa análise que foi feita aqui, a nível nacional, pode ser feita em qualquer nível, pessoal nosso, ou uma entidade como o Ministério Público. Então, precisamos ser mais efetivos, eficientes e eficazes, e um dos caminhos é, sem dúvida, a governança. E o que é governança, né? Vamos dar uma olhadinha, primeiramente, num vídeo institucional do tribunal, que define um pouco, de uma forma bem simplória, bem simples, esse conceito de governança. Acho que não. Você botou do CD? Está sem som. Os federais estão sendo bem aplicados, se os objetivos são alcançados e o principal, se o cidadão está sendo beneficiado. Para alavancar os resultados e atender aos anseios da sociedade, o tribunal tem buscado contribuir para a melhoria da governança pública. Mas o que é governança? Imagine 2 condomínios com o mesmo número de moradores. Em um deles, tudo funciona bem. Já no outro... Por que existe essa diferença? Na situação ideal, os moradores se organizam e estruturam um condomínio formalmente. Cada parte atua com finalidades e funções específicas. Lá, existe um síndico que foi escolhido pelos moradores, é atuante, competente e ético. Um líder, pronto para atender aos interesses dos condôminos. Há também uma série de mecanismos: convenção de condomínio, assembleia, transparência, conselho fiscal, que servem para evitar desvios na conduta do síndico e de sua equipe. Todos os moradores participam das assembleias, onde as ações de melhoria são planejadas e decididas. Esse conjunto de instrumentos, para garantir que os interesses dos moradores sejam atendidos, nada mais é do que mecanismos de governança, ou simplesmente governança. Agora pense que os moradores do condomínio somos nós, cidadãos, e que o condomínio seja sua cidade, estado ou nosso país. Em qual condomínio você gostaria de morar? Assim como os moradores pagam suas taxas e têm o direito de morar num bom condomínio, os cidadãos pagam seus tributos e têm todo o poder de exigir que o poder público lhe preste bons serviços. Então, quando o TCU encontra falhas em um órgão ou entidade, as causas podem estar relacionadas com os mecanismos de governança.
Para que esses desvios sejam evitados, é preciso ter uma liderança competente e ética, que escuta ativamente os cidadãos. Estratégia, planejamento e coordenação das ações, gerenciamento e controle dos riscos, objetivos, indicadores de desempenho e metas bem definidos, prestação de contas e transparência, incluindo mecanismos para o exercício do controle externo e social. Tudo sem jamais deixar de lado o cumprimento de leis e regulamentos. Quando o cidadão tem as rédeas da máquina pública e todos esses mecanismos funcionam bem, aí está a boa governança. Ela favorece os melhores resultados, serviços públicos, educação e saúde de qualidade, meio ambiente equilibrado, segurança, mobilidade urbana. Ou seja, o objetivo é melhorar a vida de cada cidadão. O TCU firmou parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das mais avançadas no assunto. O objetivo é, primeiro, identificar as boas práticas de governanças de políticas públicas de países que são referência. Depois, levar as boas práticas aos estados e municípios, para que todos avancem. É importante um grande pacto com a participação de todos, para que as boas práticas de governança sejam levadas adiante. Fortalecer a governança pública quer dizer, em primeiro lugar, garantir o pleno atendimento ao cidadão, melhorando a vida das pessoas. Bom, pessoal, esse filme tenta reproduzir um pouco, do que comentamos aqui no início, daqueles princípios básicos de governança. Esse termo é um termo hoje, talvez novo, há pouco tempo que ele surgiu, principalmente na administração pública brasileira. Você não tem esse termo muito bem definido em termos de normativos nacionais. Está sendo construído isso hoje em dia. Você tem alguns instrumentos já, mas ainda não pacifica totalmente as suas definições, mas passa por tudo que nós vimos aí. Nada mais é do que um novo nome para o conceito de uma boa administração pública. E por que é tão difícil prestar serviços de qualidade, que a gente viu no início? Será que pode estar na falta daqueles instrumentos que nós vimos de governança? Essa estrutura aqui é uma estrutura básica que explica o que é governança de uma forma bem... bem holística e básica para todas as áreas, privadas, públicas, nacionais, internacionais. Esse é o conceito básico. De você ter alguém, um principal, que executa, que delega para um executante, esse executante executa em nome desse principal. E cada um desses tem um interesse próprio, tem uma visão, tem uma necessidade. E nesse momento em que você delegou e o outro está executando por você, pode haver o chamado conflito de interesses, uma simetria de informação, interesses próprios, podem ser interesses não diferentes, não devido a má fé nenhuma, mas de visões, de estratégias distintas, de objetivos distintos, e às vezes pode ter também a fraude, a corrupção, o desvio, o comportamento não íntegro e ético. Então, essa assimetria, esse conflito de interesse, que gera o quê? A necessidade de termos um controle sobre isso. Ao você delegar para alguém executar para você, e você ter um controle para que flua, já que eu deleguei, eu tenha um controle desse resultado que eu queria que fosse alcançado, e não que seja desviado. Esse é o princípio básico, esse é o conceito de agência que orientou toda essa criação desses termos de governança que estão hoje, odiernamente, sendo discutidos. Essas teorias sobre governança visam encontrar melhores respostas à seguinte pergunta: como maximizar a probabilidade de comportamento do agente
Vamos trazendo já para a administração, né? Para os altos administradores. Aí vamos pensar realmente em presidentes de instituições, ministros de estados, secretários executivos, diretores gerais, vamos trazendo para a nossa área já. Que esse agente seja dirigido pelo atendimento dos interesses do principal, e não pelos seus próprios interesses ou de outrem. Um interesse privado, de uma empresa. E como que o setor privado, né, foi definindo aos poucos esse conceito? Na área privada, nós temos como principal o acionista. Eu botei dinheiro lá, eu, cidadão, botei o dinheiro lá nessa sociedade e quero que tenha lucro, quero que tenha bons resultados. Lógico que hoje, com toda aquela responsabilidade social e ambiental que cada vez mais estamos tendo na administração privada e na pública também. Então foi definido que governança é o sistema como as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Dirigir, monitorar, controlar e incentivar a permanecer. É um conceito de going concert, que você deve sempre continuar existindo, se mantendo com responsabilidade, sem afetar meio ambiente, sem desviar recursos e atingindo os resultados. Outro. Da área privada. Esses princípios são totalmente aplicáveis na área pública. Opa, a área privada está dizendo que esses conceitos que nós falamos até agora são também aplicáveis na área pública. Parece óbvio que são, né? O que a gente falou até agora parece uma coisa óbvia que a gente tenha estratégia, planos, controle, assim por diante. Independentemente do porte, natureza jurídica, o tipo de controle. Então, ele é adaptável aos órgãos governamentais. Isso aqui é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem os mesmos conceitos de institutos semelhantes, mundiais e internacionais. No setor privado, esses 4 elementos são os elementos básicos da governança. Transparência, equidade, tratar todos os grupos, minoritários ou não, de forma equânime, de forma correta. Prestação de contas, no sentido do accountability, que é uma coisa maior só do que você prestar contas, né? O gestor está muito preocupado, vou prestar contas. Mas sim num sentido muito maior, de abertura, tem a ver muito com transparência, dos seus atos, das suas intenções, dos seus resultados, seus indicadores, suas metas, de como você gere, de como você governa. E a responsabilidade. Responsabilidade não somente pelo que alcança ou deixa de alcançar, e aqui já aquela responsabilidade social e ambiental, que cada vez mais está presente na área pública e privada. E para quê, né? Já demos essa ideia. Por que eu quero conseguir com isso, com essa governança, para não afundar? Eu, auditor, vocês, gestores, e aqui, senhores, um atesto meu como auditor. A responsabilidade do gestor. A importância de cada um dos senhores tem na atividade pública. E o respeito que nós, auditores, temos que ter pelos senhores. Um respeito muito grande. Nós chegamos geralmente depois. Vocês estão no dia a dia, fazendo, apagando incêndio, tendo que responder para o auditor. Geralmente o gestor está hoje com um pé respondendo para o auditor, outro pé apagando incêndio. E onde que fica tudo aquilo bonito que a gente falou aqui? Planejamento, da estratégia. Tem que ser feito. No momento que a gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue apagar menos incêndio, porque está tudo mais previsto, mais planejado. Dizem que o japonês leva 2 anos para fazer um projeto e chegar a algum resultado, de planificação, de planejamento. Se der errado, ele faz uma adquirir depois, se mata, mas ele leva 2 anos fazendo. Então é fundamental, a gente não tem essa cultura do planejamento. Mas nós temos cada vez mais que colocar isso no nosso dia a dia, do planejamento, da estratégia e do controle. Para que serve essa governança? Perdão. Para avaliar, dirigir e monitorar. São aqueles verbos que eu vou lá, Avaliar uma situação, primeira coisa. Chegou um gestor, você é gestor, chegou numa área, avalia a situação. Segundo ponto, rumo, direção. A situação está caótica, está ótima, tem recurso, não tem recurso, como é que eu posso fazer mais com o mesmo, como é que eu posso fazer mais com o menos? Vamos dar a direção e eu tenho que continuamente monitorar. Eu tenho que ter meus objetivos, meus indicadores, minhas metas, sempre avaliadas, retroalimentadas. E
esse conceito todo é um blá 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 ou funciona? Né? Já temos hoje teóricos, práticos, falando que isso reduz custos e agrega valor, facilita a captação de recursos, isso no aspecto privado, e aumenta o retorno sobre o ativo. Você colocou o recurso, o dinheiro lá, se você tem boa governança, vai ter mais recursos, mais resultados. E esses sistemas internacionais, o COSO é uma comissão do governo americano. A Acordo de Basileia é obrigatório que os órgãos tenham uma boa governança para poderem atuar em mercados internacionais, no sistema financeiro. Olha que interessante esse estudo. Os resultados da análise do painel indicam que menos de 4% das firmas brasileiras possuem boas práticas de governança corporativa, na área privada. E que as firmas com melhor governança corporativa têm um desempenho, aquele retorno sobre ativo que nós falamos, significativamente superior. Então, na área privada, estamos lutando pela governança. E no setor público? No setor público, no meio internacional, nós temos vários conceitos. Esse referencial que os senhores receberam, ele é um referencial do TCU. Na falta de normativo sobre governança, o TCU fez um norte, não um normativo, mas um referencial, que servisse de apoio aos gestores para uma boa administração. Quais são os verbos do controle do auditor? Prevenir, detectar, corrigir e orientar. Prevenir, detectar, corrigir e orientar. Então, com um instrumento como esse, nós estamos procurando incentivar a prevenção de que não haja uma coisa ruim e a orientação. Então, faculdade, é necessidade do controle externo, da auditoria, prover documentos como esse, de orientação a todos os gestores. E na área internacional, nós temos essa entidade, uma delas, temos 15 já orientações internacionais sobre os temas, todas elas são convergentes. Essa da International Federation of Accountants, é a Federação Internacional de Contabilidade de Contadores, né, voltado muito para a auditoria, e ela traz esse rol de itens para a área pública. Você deve ter liderança, códigos de conduta, responsabilização, que nós tínhamos falado, gestão de riscos. Gestão de risco é fundamental. Quase nenhum órgão público tem. Nós fomos fazer um levantamento sobre gestão de risco na Administração Pública Federal e fizemos somente uma gestão indireta, em empresas, porque na área direta talvez fosse quase terra arrasada. Isso é muito ruim aplicar os conceitos de gestão de risco. Gestão de risco nada mais é que um órgão definir seus objetivos, identificar os riscos que podem afetar o alcance daqueles objetivos e estabelecer controles para mitigar aqueles riscos. Risco a gente evita, transfere, mitiga ou aceita. Evita. Não quero passar numa rua que tem assalto, não passo na rua lá. Transfere. Eu vou passar na rua, mas vou fazer um seguro de vida, se eu morrer, minha família está segura. Fez um seguro. Mitiga, cria um controle. Não, vou passar naquela rua, vou com uma porção de colegas junto para passar ali, para assustar o bandido. E aceita. É a morte, né? A gente tem que aceitar. Morte, é o risco que a gente aceita todo dia. Acordou, estou aceitando que eu vou morrer hoje. Então, evitar, transferir, mitigar, aceitar, faz parte do risco. E nós temos que ter gestão de risco. A cada contrato que a gente pensa em fazer, a cada gestão, a cada gasto, nós teríamos que avaliar isso. Qual o risco disso dar errado? Qual o risco de eu comprar caro? Qual o risco desse contrato ser ineficiente? Qual o risco, pensando em você mesmo como gestor, né, de ter uma TCE? Né? Qual o risco disso acontecer, disso tudo dar errado? Nós temos que avaliar e criar controles. Quem cria controles não é o auditor. Quem cria controles é o gestor. Então, aqui tem essa relação internacional. Muitas delas já estão nesse documento que passamos para os senhores. Governança permite garantir que a organização seja e pareça responsável, ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para os cidadãos, garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos, né? Falamos aí agora. Isso tudo se aplica ao setor nacional? Olha que texto interessante de 1995. Plano Diretor da Reforma da Lei do Estado, 95. O governo brasileiro não carece de governabilidade, do poder de governar, dada a sua legitimidade democrática e apoio que conta, né? Tem a legitimidade. Enfrenta, entretanto, um problema de governança.
na medida em que sua capacidade de implementar as políticas públicas é limitada pela rigidez e ineficiência da máquina administrativa. 1995. Esse termo, governança, não estava muito assente, mas já tinha essa constatação. Muito interessante, né? Esse outro do Jorge Gerdau. Falta estratégia de governança e ferramentas de TI, no caso, que permitam implementar melhores práticas e analisar resultados no governo. Jorge Gerdau faz parte de um comitê de melhoria de gestão na administração pública também. No setor público, gente, aquele problema da agência é totalmente claro, né? Qualquer mandatário é um agente. Mandatário é o quê? Qualquer gestor que está agindo em nome de quem? Da sociedade, do povo. O principal ali somos todos nós, cada um de nós. É a nós que cada mandatário, cada gestor, cada autoadministrador, cada ministro, cada secretário executivo, cada diretor-geral, cada gestor da ES1, lá embaixo também, cada pessoa que não tem nenhuma função pública, tem que exercer em nome da sociedade. Então, está bem claro quem é principal e agente na área pública, né? Aqui tem essa relação de todos nós, dirigentes, gerentes, e os cidadãos do outro lado, cobrando e exigindo boas práticas. Há o conflito de interesse? Óbvio que há, né? Quantos casos nós temos aí de conflito de interesse? Quantos casos o Ministério Público, na sua atividade finalista, tem que intervir para tentar consertar problemas de conflito de interesse? O Tribunal, Polícia Federal, CGU e assim por diante. Mas eles vão parar de ocorrer quando os gestores cada vez mais forem capacitados a terem boa governança e boa gestão. Então é necessário identificar com clareza os interesses e expectativas da sociedade andantes na concessão do mandato e seus representantes. Esse documento que os senhores receberam tem essa definição. Essa foi a definição que o tribunal criou. É um norte, como eu disse, é um referencial. Não é uma definição definitiva. Temos que ter instrumentos, como já existem em outros países, principalmente os anglo-saxões, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, África do Sul, definindo melhor o que é a governança na área pública. Mas essa é a nossa definição. E ela tem sido bem aceita. Nós temos que ter o que nós chamamos de LEC, liderança, estratégia e controle, para avaliar, direcionar e monitorar. Lembra aqueles primeirinhos? Avaliar, direcionar e monitorar? Avalia a situação, direciona e monitora. Mas em cima tem que ter alguém líder. A liderança faz toda a diferença. A estratégia escolhida e o controle de quem está liderando faz toda a diferença. Total, em qualquer área. Se não houver essa liderança, essa efetividade, a gente vê isso em todas as áreas, pessoais, particulares, profissionais, a gente vê isso. Então essa definição tem sido razoável, tem sido bem aceita, e está sendo entendida como uma definição bem aplicável. A mesma coisa, falando de outra forma, a governança pública é a capacidade que os governos têm de avaliar, direcionar e monitorar a gestão das diversas políticas públicas colocadas em prática para atender as demandas da população, utilizando-se de um conjunto de ferramentas adequadas. Gestão de risco, assim por diante, controles internos. Para alcançar uma boa governança é necessário uma liderança sólida, uma estratégia segura e um controle efetivo. Olha o leque aí. Liderança sólida, uma estratégia segura, sólida e ética, né? A pior coisa é você ter um líder não ético, não íntegro. Uma estratégia segura e um controle efetivo. E aqui vocês já vão vendo dois termos interessantes já surgindo. Governança e gestão. Governança e gestão. Nós separamos essas duas coisas. É como se fosse um navio, né? O líder está lá, o capitão lá em cima, dando, né, um pouco do rumo, sendo o líder. E lá embaixo, o pessoal, na casa de máquinas, fazendo o negócio girar, mais a gestão. Às vezes o líder tem que ser mandado, vá a bordo, né? Como foi, volte para o navio lá, que às vezes abandona o navio. O líder não pode fazer isso. É ele que comanda, é ele que lidera uma instituição. As funções básicas, né? Avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho, os resultados, direcionar e orientar a preparação, articulação, coordenação de políticas e planos.
partes interessadas, são terceiros da área pública, da área privada, sociedade, assim por diante, para alcançar objetivos, monitorar os resultados do desempenho e cumprimento de planos e metas, indicadores, objetivos, indicadores e metas. Nós temos 4 áreas básicas que podemos tratar governança. O tribunal, desde 2006, tem tratado muito dessa área aqui. Atividades intra-organizacionais. Dentro de cada organização, verticalmente, nós pegamos uma área, TI. Existe governança dentro daquela área, então vertical. Existe um plano estratégico, um plano de TI que fala com esse plano estratégico. Ocorreu uma coisa muito interessante quando começamos em TI. Começamos a questionar o gestor de TI. E ele foi tentar questionar, né, o líder dele. Olha, estão perguntando se eu tenho um plano. Eu tenho. Mas qual é o plano estratégico da instituição? Não tem um plano a instituição. Como é que a TI pode sustentar a instituição? Como é que ela vai fazer girar o PDCE, né? O planinho dela, se ela não tem uma liderança, um objetivo a alcançar? Então, temos já casos interessantes, aqui já estamos no 3º ciclo em TI, é de 2 em 2 anos as avaliações, nós voltamos a todos os órgãos para reavaliar, em recursos humanos e aquisições na área de riscos. Esse outro aqui pega a parte de políticas públicas, e o de cima pega os órgãos e entidades. Então, são 3 níveis. Uma política pública perpassa vários órgãos. Governança de uma política. Todos esses elementos que nós falamos têm que estar na cabeça de um responsável, de um alto administrador por uma política. Mas a política é feita por órgãos. Então, você pega naquele livrinho lá sobre o órgão. Qual é a governança exigida de um órgão? E, dentro de um órgão, você pode separar linhas verticais, como está ali exemplificado, tecnologia da informação, recursos humanos e aquisições. Então, a política pública, perpassando vários órgãos, organização per si, Ministério Público no Estado tal, Ministério Público no Estado tal, TI, Ministério Público no Estado tal, recursos humanos e assim por diante. E aquele mais complexo, que há mais estudos teóricos do que práticos, né? Que é a governança da sociedade como um todo, né? Esse é mais difícil de se entender e de se praticar. Então, os outros, a gente sai da teoria e vai para a prática. Existe bastante estudo sobre isso e práticas também. Então, temos nosso referencial, como eu disse, é só um referencial, mas tem sido bem utilizado por muitos órgãos já. Essas são as referências do referencial. Como eu disse, aqui tem 15 práticas, né? Modelos, frameworks internacionais, de onde tiramos essas ideias. Uma delas é daquela da IFAC, e outras, muitos já para órgãos públicos, para áreas públicas. Aquela IFAC é para a área pública também. A entidade é privada, mas fez um instrumento muito forte para a área pública. O objetivo desse referencial nosso serve um guia interno, óbvio, né? Nós precisávamos disso. O TCU é uma vidraça muito grande, enorme. Como é que a gente pode ir lá fora falar para uma coisa para o gestor fazer se a gente não tem nossos conceitos, nossas próprias práticas? Temos que tê-las. Nossas ações. Pô, eu quero avaliar a governança dos outros. Com que critério que eu vou avaliar? Com esses critérios que nós definimos. E ser útil a todos os interessados. Tem muito pesquisador usando esse instrumento, nacional e internacional. Ele está sendo bem reconhecido. Essa é a estrutura dele. Quem tiver o livreto pode dar uma folheada. Está ali atrás. São 2 livretos, tá? É um livreto completo. E um que é um resumo dele. São os 10 passos. É o que eu chamo 10 mandamentos. Nós tratamos aí do LEC, né? Liderança, estratégia de controle, que são os mecanismos, e componentes como pessoas, princípios e competência, liderança organizacional, relacionamento com as partes interessadas, terceiros, área privada, área pública, estratégia organizacional, alinhamento transorganizacional entre organizações, as estruturas formais de governança, por exemplo, um conselho. O CNMP é a prova em conteste de governança, de uma estrutura formal de governança. A gestão de riscos e controle interno, controle para mitigar esses riscos, auditoria interna, lembrando, auditoria interna não é controle interno, auditoria interna audita a capacidade do gestor de evitar, transferir, mitigar ou aceitar risco, o apetite ao risco dele, será que está controlando os riscos razoáveis, será que o risco residual é aceitável, e o accountability e a transparência, essa é a estrutura.
ele entra em todos esses níveis, desde os mecanismos até os itens de controle, até a prática mais baixa, para o gestor ter realmente o que é para fazer, qual o processo a implementar. Separa, como a gente já havia comentado, né, a governança da gestão. Esse quadro está nessa estrutura desse livro. A alta administração, ó, gestão, como eu falei, é o navio aqui, né? A gestão, lá embaixo, trabalhando. Por estar embaixo não quer dizer que seja pior ou melhor, não. Mas está aqui, embaixo, trabalhando, cada vez mais subindo, né, o nível, chegar na alta administração. E dessa alta administração, chega até o nível da sociedade, né, da coisa mais, talvez, etérea de controle possível, né? A sociedade como um todo, o cidadão como um todo. Então, são esses dois níveis de sociedade e da gestão, de governança e gestão que nós temos. Esse aqui, já começando a separar com maior clareza esses dois termos de governança e gestão. Essa entidade, é uma entidade de auditoria voltada para a área de tecnologia de informação, separa dessas duas formas de governança e gestão. Cria, que é derivado do termo grego, tem várias definições que buscam governança, né? Até da Idade Média surgiu esse termo também. Dirigir, para dirigir. Governança refere-se a todas as possibilidades e mecanismos que ajudam múltiplas partes do negócio a avaliar condições e opções, determinando também a direção, monitoramento e conformidade, o desempenho e o progresso, alinhando desta forma os planos e objetivos do negócio, visando satisfazer as metas específicas da organização. A gestão é sempre diferenciada da governança, ou seja, a distinção entre comprometido governança e envolvido gestão. Gestão implica na utilização criteriosa de meios, recursos, pessoas, processos, práticas. Olha os PPs aí, né? Planos, processos e práticas. Para alcançar um fim identificado. É um meio ou instrumento pelo qual o órgão de administração consegue um resultado objetivo. A gestão é responsável pela execução, com direção definida pelo esse órgão superior. A gestão atua sobre o planejamento, a construção, a organização e controle das atividades operacionais e se alinha com a direção definida pelo esse órgão superior. Aqui é a mesma coisa, já separando, né? Avaliar, direcionar e monitorar, lá com o famoso planejar, executar, agir e monitorar, PDCA. Mesma coisa, tendo a estratégia para a gestão atuar, planejar, executar, controlar e agir. Agir e controlar. Essa definição da nossa NBR, 38.500, os sistemas de controles e processos necessários, gerenciamento, a gestão, para alcançar objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da organização, a auto-administração. O gerenciamento está sujeito às diretrizes, às políticas e ao monitoramento, estabelecidos pela governança corporativa. Mais uma separação, o que fazer e o outro como fazer. Os dois são extremamente responsáveis pela governança. Sem eles juntos, não adianta que não anda. Gestão controla tarefas executivas, enquanto a governança controla a gestão. Governança não controla diretamente tarefas executivas, avalia se há controle sobre essas tarefas, monitorando-se e adotando medidas corretivas sobre certas situações de risco pré-definidas. Então tem que ter gestão de risco. Se o risco é aceitável, não é aceitável, se há controle suficiente para geri-lo. Falamos isso aí tudo, trouxemos conceitos internacionais. Será que no Brasil já tinha positivado alguma coisa nesse sentido? Todos esses princípios aí constitucionais e legais estão já nos nossos, já está positivado. O Decreto-Lei 200, gente, é uma pérola. Ele é sucinto, ele é objetivo, ele é claro. E está em vigor até hoje, né? Toda hora a gente muda tudo, mas ele está lá, firme e forte. E toda hora a gente precisa, quer estar com um problema, recorre ao decreto. Provavelmente você vai encontrar alguma solução ali dentro. Então, todas essas... Não entendi. Todos esses conceitos já têm positivado no Brasil. E as práticas de governança também, né? Planejamento, comitês estratégicos, CNMP. Olha quantos conselhos nós já temos. Espalhados. Conselho é um representante daquele principal, mas de uma forma mais objetiva. Práticas. A gestão de riscos, os controles internos, a auditoria interna, o controle externo. Tudo isso nós já praticamos. Não dávamos o nome de governança.
mas já praticávamos isso, e temos que melhorar. Gestão de risco temos pouquíssimo em vários órgãos. O tribunal mesmo é fraco na gestão de riscos. Bom, o TCU não vai atrás só da orientação, mas nós vamos atrás de casos de sucesso. Então, tem vários casos que a gente busca nos nossos levantamentos, nos nossos diagnósticos, e trazemos em seminários esses gestores para apresentarem casos de sucesso. Aqui é uma escola, e com certeza os senhores têm vários outros exemplos de casos de sucesso, onde um gestor público conseguiu alcançar resultados. E, às vezes, não precisa de ter recurso para alcançar resultado, não. Como fazemos essa avaliação? Começamos, avaliação de governança, começamos em 2006, na área de TI. Vários problemas, recorrentes. Estávamos recebendo acórdão, denúncia, representações de tudo quanto é lado nessa área, sobre má aplicação de recursos de TI. Começamos a fazer a avaliação e vimos que tudo era recorrente. Tínhamos que mudar essa estrutura, tínhamos que se focar na causa e não na consequência. Fizemos vários levantamentos e fomos vendo aos poucos que poderia estar na falta de governança. Na área de TI já tinha critérios bem claros do que era a governança de TI. E vimos que a liderança é um fator crucial de sucesso e fomos confirmando que a liderança nessa área, se existir, era o fator de sucesso primordial. Como que a gente atua para fazer essa nossa avaliação de governança? Nós utilizamos como uma das bases o GES Pública. O GES Pública também está referenciado nesse documento que apresentamos, o referencial. Temos no nosso próprio planejamento estratégico ações de governança e desempenho, na área de riscos e controle, na área do desempenho e na área do desperdício e mau uso. A governança e a boa gestão serve para mitigar esses riscos. E o tribunal, o planejamento estratégico do tribunal, serve para avaliar se isso aí está andando bem. E o que queremos, com todo esse levantamento que fizemos, é agir na forma preventiva, prevenir, detectar, corrigir e orientar. Agir nas causas e não nas consequências. Não adianta nada só prender um corrupto. Nós temos que atuar também nas causas, na forma como o Estado atua, nos processos de trabalho, naqueles 3P, planos, processos, pessoas, na estratégia, na eficiência, na eficácia e na ética. Isso melhorando, melhora o resultado do governo. Então, nesses levantamentos, já separávamos governança e gestão, procurando chegar tanto no aspecto de legalidade, legitimidade e economicidade dessa avaliação. Olha esses dois quadros, 2010 e 2012, nessas avaliações de governança. A mudança que foi feita. Isso aqui é 2010, isso é 2012. Né? Uma migração já para níveis melhores de governança aqui para a direita. E esse quadro mostra uma coisa muito interessante, recursos comparado ao nível de governança. Se você tem muito dinheiro e não tem governança, não tem nada daqueles 3Ps, 3S, o que você vai fazer? Besteira, não vai? A probabilidade de afundar esse recurso é grande. Lembra, não quero dinheiro, eu quero gestão. Então esse quadro aqui é um quadro de risco. Entidades que têm muito dinheiro e têm governança baixa, é alto risco. E aqui nós tivemos um caso muito interessante. Uma entidade que estava aqui, ó. Governança alta, mas não tinha muito dinheiro. Né? O pessoal pensa, poxa, tem que ter muito dinheiro para poder ter governança, tem que ter muitos processos, tem que fazer muito treinamento, muita coisa. Tem, mas nem tanto assim. Essa entidade foi muito interessante, não vou citar o nome dela aqui, mas ela, quando nós duvidamos dela, quando ela veio prestar conta dos seus processos, veio o presidente dessa instituição e toda a sua cúpula. Por quê? Estávamos falando de governança. Ela veio prestar contas e dizer como que atua, e o presidente veio. Foi muito interessante. E o recurso dela é baixo comparativamente às outras, mas tinha uma governança alta. Por quê? Tinha liderança e tinha pessoas comprometidas. Isso aí precisa de muito curso para isso? Não. Isso vem de dentro, da nossa ética. Né? Do paradoxo ética-ambição. Primeiro nós temos que ter a ética bem definida, para depois termos a ambição do que queremos. É ela que tem que parar a nossa ambição. Em termos de ética, a gente sempre pensa, né? Quero, posso ou devo, né? Quero alguma coisa? Quero. Posso pegar a carteira aí de alguém que está no chão? Posso. Devo? Não, não devo.
é a ética que fez o limite. Então, são coisas que não precisa de recurso. Aqui a mesma variação, tá, do crescimento da governança induzido por esses levantamentos, as mudanças que houve, 2010, 2012, melhorando já a alta administração, não falando que a liderança que é o principal, então a alta administração tem que se comprometer, fazendo planejamento estratégico e institucional. Vimos que a liderança é a causa raiz, e esse quadro mostra muito isso. Onde há baixa liderança, há baixo processo de trabalho. Onde há alta liderança, há bons e efetivos processos de trabalho. Essa correlação é uma correlação peso muito alta que mostra isso. Outros trabalhos que nós fizemos na área de governança de pessoas, na governança pessoal. A situação é essa aqui, inicial 8%. Na gestão de risco, como eu disse, só na área de autarquias, fundações, empresas públicas principalmente. Os níveis que foram classificados. Na maturidade do sistema de avaliação de programas governamentais. Na governança pública, nós fizemos um levantamento em segurança pública, muito interessante. Esse filme eu vou deixar para o final. Tá? É muito interessante esse filme aqui, eles são 7 minutos. E esse aqui é um gráfico interessante, avaliando a segurança pública. Nós comparamos o CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais, com a baixa ou alta governança das OSPE, Organizações de Segurança Pública Estaduais. Onde tinha maior governança dessas entidades, os crimes eram mais baixos. Então faz sentido que bons processos devem gerar bons resultados. Lógico que criminalidade não depende só da boa governança, tem vários outros fatores. Mas esse quadro mostrou que há uma correlação. O que temos em andamento? Um projeto com a OCDE, para ver as práticas de governança em políticas públicas, a implementação, a formulação, implementação e monitoramento delas. Em aquisições, estamos fazendo isso. E um levantamento de governança geral, que esse aqui é muito grande. Nós estamos fazendo em todas as esferas, federal, estadual, municipal, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo. Podem ter uma resposta de 12 mil respondentes, nós estamos já com 3 mil respostas e 7 mil entes já cadastrados. Esse é o da OCDE, vou passar rápido esses aqui, tá, que eu já expliquei, das políticas públicas. O de aquisições, senhores, eu recomendo vocês acessarem esse site, no TCU, que é o chamado RCA, Riscos e Controles em Aquisições. É muito interessante, é extremamente dinâmico. Para cada etapa de uma aquisição, você clica e lá aparece quais são os riscos daquela etapa, do planejamento, da gestão, quais são os controles necessários para mitigá-lo e toda a base jurídica necessária para implementar daqueles controles. É muito interessante acessar esse site. E esse aqui é o trabalho com esses entes federais, estaduais e municipais. Todos esses levantamentos geram para o gestor, gera para os senhores, para a alta administração, um feedback. Qual é a sua situação? Nós não expomos a situação de governança ou desgovernança de cada ente. Nós fazemos exposições daquele nível, quadro geral. Cada um recebe um relatório, a sua situação, segundo esses critérios de boa prática, é essa. Implemente-o se quiser ou se não quiser. É a decisão da liderança e a decisão do gestor. E nós voltamos em torno de 10% dos pesquisados para validar aquelas informações. No geral, há um não entendimento da questão, mas nunca uma não boa fé em resposta. E as respostas são em torno de 70% a 80% de realidade. É o que eu disse para vocês. Beleza, terminando. Queremos isso, governança com boa gestão para alcançar resultados. E esse artigo aqui, como eu falei, do Decreto-Lei 200, é fundamental. Relação custo-benefício. Eu acabei de falar que não precisa ter grande custo para ter uma boa governança, e é verdade. Mas cada entidade tem que avaliar. Às vezes, governança, para criar um processo, gera custo. Tem que botar um pouco mais de pessoas, em algum caso, pessoas treinadas, mas tem que avaliar a relação custo-benefício. É a decisão de cada entidade. Embora exista um referencial, ele não é impositivo. Ele é discricionário para cada gestor. A forma que nós atuamos, por isso que é importante falar para o CNMP isso, nós focamos no que nós chamamos de órgãos governantes superiores. O CNMP é um deles. Aqui, o CNMP ali. AGU, CGU. As melhorias que nós fazemos, as recomendações nossas, são para esses órgãos. Há diversas determinações e recomendações.
para melhoria de governança. Por que isso? Ao você fazer uma recomendação para o CNMP, você atinge todo o Ministério Público. Fazer para o CNJ, atinge todo o CNJ. Por exemplo, como esse, tem que ter objetivo, indicador e meta. É óbvio, não é? Mas não tinha. Tem que ter. E essa é a forma da gente atuar. TCU colhe os dados da Administração Pública Federal, temos a situação de governança, fazemos recomendações para os governantes superiores, colhemos, né, essas boas práticas, como a gente colocou, essas normatizações servem para orientar a administração pública e volta como critério para nós. Vocês têm várias resoluções já nessa área de governança. Com isso, nós geramos mais melhores serviços à sociedade, que ratifica a nossa atividade. Esse é o mesmo fluxo, como nós recebemos informações, avaliando e voltando toda essa avaliação com o gestor prestando contas da situação de governança. Queremos um aprendizado amplo, geral e restrito com o gestor. Precisamos discutir se esses critérios são razoáveis ou não, devem ser implementados ou não. É uma aprendizagem mútua. E nós estamos incentivando muito a administração pública, esses OGS, a criar normativos próprios. Nada impede que o Ministério Público crie, aqui já faz uma sugestão, crie um normativo interno, definindo o que é governança do Ministério Público. O CNJ, o governo executivo está trabalhando nisso, já pensando. Isso aqui foi uma sugestão nossa, que foi para o governo federal. E valeu a pena insistir nessa estratégia. Aquele quadro de TI está começando a cair. Olha essa avaliação do gestor de um trabalho nosso. Né, o gestor, a gente sempre fala, né, sofri uma auditoria. Né? Estou sofrendo uma auditoria. Sofrimento nos dois sentidos, né, de, meu Deus, não aguento mais. E aqui foi interessante. Ele fala que não dá mais para falar que sofreu. Ele aprimorou o seu trabalho com essas reflexões, com essa atitude do gestor, do auditor, em prevenir, detectar, corrigir e orientar. Que houve sofrimento, a partir de tal não é mais adequado para descrever o processo no qual o submetemos. É um aprendizado para o Ministério. Espero que seja para os senhores também. No tribunal também, nós mesmos nos sentimos muito mais úteis, trabalhando na causa e não somente na consequência. Nós não abrimos mão de trabalhar na consequência, de combater fraude, desvio e corrupção. Jamais. É o escorpião, está no nosso DNA trabalhar nisso. Mas temos que focar nas causas. Isso aqui são vários exemplos de melhorias que já foram feitas, no CNJ, no Executivo, e aqui de vocês, no Ministério Público. Várias resoluções, fruto e voltadas para essa área de governança. Comitês estratégicos e outros nessa linha. No TCU também, isso é um reflexo interno, nós temos que melhorar internamente também a nossa gestão e o nosso resultado no finalístico também. E, fechando aqui com os senhores, o que é a responsabilidade de cada um? A alta administração é responsável por tudo isso, indubitavelmente. É ela a principal responsável. Ela tem que fazer essas perguntas. Que sistema de liderança permite alinhar os melhores gerentes e obter os melhores resultados? Que estrutura será necessária para alcançar os resultados? É ela que tem que fazer essas perguntas. Quais são os controles que devem ser gerenciados? O gestor são responsáveis pelos controles e os riscos. Auditor e gestor, aí uma grande diferenciação. Senhores gestores, os senhores são responsáveis pela implementação dos controles. Não é o auditor que implementa. Os senhores que têm que avaliar risco e implementar os controles. O auditor testa se esses controles são efetivos ou não. A auditoria interna tem que avaliar os processos de gerenciamento de risco, controle e governança corporativa. Sem abrir mão da conformidade com leis e regulamentos. Esse quadro mostra que quanto mais você se dedica à auditoria interna a essa atividade de atacar as causas e os riscos e controles, mais agrega valor para o gestor. E esse quadro aqui mostra bem claro a satisfação do gestor quando a auditoria interna dá suporte à estrutura de governança corporativa, quando ele avalia riscos.
É isso que a auditoria interna tem que fazer. E por que a auditoria interna tem que fazer isso? Ela é poderosa. Olha o que acontece no dia a dia quando a auditoria interna chega. Uma sopa de letrinhas, como é que vai ficando diferente? Né? Tudo fica certinho, tudo organizadinho, né? Está chegando para o auditor aí, né? Até o graveto lá do... Olha a coitada da criança lá, né? Arrumou tudinho para o auditor. Mas não pode ser para o auditor ver, né? Olha os carros, gente, no estacionamento, para o auditor estacionar o carro. Está tudo organizado lá. Por cor. O pessoal tomando sol, ó, barraquinho de um lado, pessoa do outro. Até os céus, as estrelas, gente. Elas se alinham quando o auditor está chegando. Espero que o auditor do interno também, não só o externo, né? Então é fundamental. A auditoria externa, a semelhança do auditor interno, nossa finalidade princípio é essa. Ao melhorarmos os processos, estamos atacando a desconformidade com leis e regulamentos, estamos atacando a não ética, a fraude, a corrupção, o desvio tão nefasto. Nossa conclusão, considerações finais, senhores, basicamente aqui, governança é essencial para todos. Tem uma frase em inglês que fala, too big to fail, too small to succeed. Grande demais para falhar, pequeno demais para conseguir algum resultado. Será que é necessário? É verdade isso? O Banco do Brasil tem que envolver muita governança, gastar dinheiro, porque ele é grande. Se der um problema, ele não pode ocorrer um problema lá. Mas uma entidade pequena, não precisa ter governança não. Né? Deixa para lá. Eu não preciso ter sucesso. Não, gente, tudo é recurso público, tem que ser sopesado os custos e benefícios, mas tem que fazer o melhor possível dentro daquele seu limite. E aí, vocês têm 2 livrinhos, né? Aí estão com 10 passos. Eu já coloco como 10 mandamentos da governança. Escolherá líderes competentes e avaliar o desempenho, liderar com ética, combaterá os desvios, estabelecerá metas, estabelecerá um sistema de governança com poderes balanceados, estabelecerá sua estratégia, estabelecerá um modelo de gestão da estratégia, mecanismo de coordenação de ações com outras organizações, sistema de garantia de identificação de riscos e os controles internos, a função da auditoria interna independente, voltada para a alta administração diretamente, ou um conselho, e 10 mandamentos, diretrizes, transparência organizacional e prestação de contas. Tudo isso aí tem que ser sopesado, né? Custo, benefício, contexto, cultura. Se não houver uma cultura na instituição favorável a planos, metas, resultados, procedimentos éticos, integridade, não funciona nada do que a gente comentou aqui, nada. Então precisa ser avaliado dentro da cultura organizacional. E a nossa conclusão, temos que fortalecer a governança para ter o desenvolvimento final, sem descuidar da conformidade com o combate à corrupção. E o mais importante de tudo, somos nós aqui, são as pessoas, não é o processo, somos nós antes do processo. Os 3 P's, planos, processos, pessoas. Pode ter plano bom, processo bom, e não ter pessoa, já era. Pessoa íntegra, com ética, não dá certo. Ela é o fundamental. Investimento no fator humano. Queremos, então, sair da desgovernança para chegar para a governança, de todos os órgãos públicos, em todas as áreas, com a responsabilidade e participação da alta administração. Ela é a liderança. Para quem? Para a sociedade, para nós todos. Para a gente ter um pouquinho, senhores, do que está escrito na nossa bandeira. Um pouquinho de ordem, para chegarmos ao progresso. Muito obrigado. Eu queria aqui dar a palavra ao doutor Jesse Andrógio. O doutor Jesse é o secretário da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, engenheiro civil, contador e mestre em economia pela Universidade de Brasília. É a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, que é o órgão responsável pelo controle das contas do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, aqui o doutor Jesse é uma pessoa das
das mais qualificadas do Tribunal de Contas da União, né, doutor? Junto com o doutor. Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pelos elogios, nem tanto, menos. Eu diria o seguinte, eu não vou fazer nenhuma apresentação, só vou me apresentar realmente. Eu sou secretário da Secretaria de Controle Externo de Administração do Estado. Nessa nova visão do Tribunal de Especialização, o Tribunal se dividiu em secretarias e coordenações, coordenações da atividade do Estado. O coordenador é o Cláudio Castelo Branco, e a Secretaria de Administração do Estado está subordinada diretamente a essa coordenação. A Secretaria de Administração do Estado, ela é responsável, dentro da sua clientela estão todos os órgãos, eu diria a grande maioria dos órgãos gestores superiores. Estão os tribunais superiores, o Ministério Público, estão o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional da Justiça, e tem também o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o próprio Tribunal de Contas da União. Então, são todos os órgãos responsáveis por emitir normativos e gerenciar toda a administração pública federal. Então, dessa forma, nós, eu sendo convidado para vir aqui, né, para mim foi uma alegria muito grande para o lançamento do Manual do Gestor, porque esse manual, nós, como o Cláudio apresentou aqui, o tribunal, mesmo com a OCDE, nós estamos atrás dessas boas práticas, até para divulgar para outros órgãos. E esse manual não deixa de ser uma boa prática, uma bela iniciativa aqui do Conselho. Eu achei interessantíssimo. E quero dizer que nós somos... Essa prestação de contas, ela tem desde 2007, o tribunal está se adequando a essa nova realidade que o Cláudio falou. Deixamos de ficar olhando para trás, né, sempre para as contas, vendo essa parte de formalidade apenas de formalismo, os erros que podem ter sido cometidos, e agora estamos vendo também, não deixamos de fazer isso, mas estamos vendo também, atuando na efetividade, atrás dos resultados. Isso nós temos visto nos relatórios de gestão das unidades. Temos analisado isso, estamos fazendo reuniões com os controles internos desses órgãos que fazem parte da nossa clientela, e os resultados têm sido os melhores possíveis. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e me colocar à disposição de todos lá na Secretaria de Administração do Estado, no Tribunal de Contas da União. Obrigado. Eu, antes de passar aqui a palavra à doutora Elaine e ao doutor Igor aí para o lançamento do manual, eu queria também dizer aos senhores que formam esse seleto auditório, que são gestores e auditores, do esforço nosso da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro em fazer um trabalho, diria até, de educação interna no Ministério Público Brasileiro, com referência especificamente ao controle interno, né? Nós precisamos de um controle interno a nível nacional eficiente, que isso nos poupa de muitos problemas no futuro, né? E nós estamos fazendo um trabalho, eu vejo ali o doutor Márcio Barra Lima, que é procurador da República, quem nos auxilia, membro auxiliar também da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, que temos feito uns eventos regionalizados, ou seja, estamos fazendo essa construção, porque a ideia nossa é editar uma norma pelo Conselho Nacional, a nível nacional, regulamentando esse controle interno. Então, essa construção está sendo feita de baixo para cima. É a base, é os senhores que trabalham no dia a dia, no controle interno, que estão dando as opiniões, estão discutindo os pontos de vista. A discordância, elas são próprias dessa construção, né? E eu espero que
num futuro não muito remoto, nós possamos concluir. Vamos fazer mais um evento agora no Rio de Janeiro, com a região sudeste, e depois eu acho que só fica a região centro-oeste, fechando esse ciclo de construção dessa norma. Outro evento também que nós estamos incrementando é um convênio com o Tribunal de Contas da União. Isso já está em fase final, né? Já estamos com a redação final, que isso vai possibilitar um trabalho mais, eu diria assim, com o Tribunal de Contas da União, um laço mais estreito em todos os setores, né? Nós temos uma deficiência a nível de implementação de algumas determinações do Conselho Nacional com os tribunais de contas dos estados, né? E nada mais do que nos auxiliar nesse processo o Tribunal de Contas da União. Nós não estamos cobrando nada, mas é uma questão de implementação e conscientização também dos nossos auditores e dos nossos gestores quanto ao tema, como foi já explicado anteriormente. Eu queria passar a palavra aqui à doutora Elaine, que é membro auxiliar lá da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho, procuradora do Trabalho, especialista em Administração Pública, mestre e doutora em Direito Processual, professora universitária e autora de diversos livros e artigos. Igor Vidal Araújo é analista de controle interno do Conselho Nacional do Ministério Público, assessor da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, graduado em Administração, pós-graduado em Gestão Governamental, mestre em Administração e professor da Universidade de Brasília nas matérias de Orçamento Público e Administração Pública. Doutora Elaine, com a palavra. Boa tarde. Eu sou muito sensível à movimentação do auditório, já vejo que as pessoas começam a procurar comida. Então, eu vou ser muito breve. Vou dizer que fico muito feliz da presença do Tribunal de Contas, com quem nós começamos uma parceria este ano. Dizer que nós cumprimos aí como Dio comanda, como diz o figurino, planejamos, executamos, viemos aqui apresentar a vocês a culminância do nosso trabalho, que foi projetado, foi planejado lá no início do ano. Cumprimos todas as etapas rigorosamente, eu em cima do Igor, cadê o negócio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cobrando as etapas de todo mundo. Então, eu gostaria rapidamente de apresentar a vocês essa comissão, que é muito pouco conhecida. Toda vez as pessoas perguntam, mas o que faz a CCAF? Para que ela serve? Então, eu falei, bom, rapidamente eu vou mostrar como é que esse manual encarna muito daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, para eu mudar, está aqui com ele. Para eu mudar rapidamente aqui, esse aqui, né? Esse aqui. É esse? Lateral. Então, a CCAF, o fundamento constitucional dela é o artigo 130, parágrafo 2º da Constituição, que foi inserido, desculpa, gente, já fui lá para frente. Ele vai sozinho. Bom, voltou. Então, o fundamento constitucional é esse: compete ao Conselho Nacional o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Por causa disso, o regimento interno do Conselho criou a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, que é uma comissão permanente. Na verdade, ao Conselho Nacional, a Constituição da República atribuiu duas funções essenciais, basicamente ao controle administrativo e financeiro e a corregedoria, e a correção às medidas disciplinares. E até hoje, dentro do Conselho, essas duas coisas vinham sendo feitas dentro da corregedoria. A partir deste ano, começamos a tentar uma certa autonomia em relação à corregedoria, justamente porque verificamos a necessidade de uma maior especialização nesta matéria. O presidente é o nosso querido moderador, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho.
Os conselheiros membros, você veja que é a comissão que tem mais conselheiros, tem 7 conselheiros, né, praticamente a metade do total de conselheiros do Conselho. E tem aí a Câmara dos Deputados, Ministério Público Estadual, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Federal, todos representados nesta comissão. Os membros auxiliares, doutor Márcio, eu, o Igor e o Renato, que é praticamente o Igor no manual, o Renato no transparentômetro, eu e o Márcio dividindo as outras tantas atribuições. E o que a gente tem que fazer, então, conforme a Constituição? Zelar pela autonomia funcional e administrativa e zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Então, nós 4 ali apresentados, nós fazemos o quê? Subsidiamos os conselheiros de estudos sobre tudo que diz respeito aos assuntos que mais movimentam, talvez, a categoria. Então, tem desde os concursos, ingressos, a forma de licitação, tudo que está no artigo 37 da Constituição, inclusive a transparência. Como que a gente faz isso? Então, apuramos os fatos genéricos que podem ensejar a aturação de PCA. Então, quando chega alguma denúncia, algum pedido, alguma solicitação para a CCAF, a gente instaura um PIC, procedimento de não é investigação coletiva, não, procedimento interno de comissão. E se esse procedimento por exemplo, trata de auxílio moradia, ou auxílio alimentação, ou então de venda de férias, ou então de licença-prêmio, ou então de PAI, ou então de auxílio, qualquer coisa, nós abrimos um anexo para cada estado, para cada região e para cada ramo do MPU. Então, vocês atribuam a cada processo todos aqueles anexos, né, que vêm as informações de um por um, e a gente tem que analisar para ver como que está sendo tratado em todo o Brasil essa condição, essa situação. Está sendo tratado de forma muito diferente, está sendo tratado na média, tem alguém muito fora da curva? Então, vamos abrir um PCA e distribuir para o conselheiro. Não, mas está tudo mais ou menos... Tem algum ato que tem alguma evidência ou indício de inconstitucionalidade, então vamos encaminhar ao MPF. Entenderam? Vai funcionando como uma instância prévia dessas atuações. Também com essas outras atuações, propondo aperfeiçoamento da gestão, propondo resoluções, fiscalizando o portal da transparência e oferecendo referência para os gestores agora por meio do manual. Fazemos esses estudos comparativos, como eu expliquei, abrindo um anexo para cada estado. E fazemos também reuniões, diligências, inspeções ou auditorias para a instrução destes procedimentos. Neste ano, fizemos uma no Rio e uma em Goiás, então, para instrução de alguns procedimentos. Os poderes são os de requisitar e também de cobrar e verificar o cumprimento das resoluções, fixando prazo. E, por falar em prazo, tivemos também como meta este ano eliminar ou resolver, ou como queiram, ou dar uma solução a procedimentos que estavam aí desde 2008, 2009, 2010, sem medo de errar, ou melhor, com medo de errar, mas também com mais medo ainda de deixar de dar uma resposta. Então, fomos adiante e hoje, graças a Deus, temos apenas 4 recebidos da gestão passada e da gestão atual, apenas 6. Então, podemos também dar uma respirada e começar a planejar uma atuação proativa nos órgãos. Nós também atuamos com o portal da transparência, criamos um instrumento
bastante mais ágil do que antigamente. Como é que era feito ano passado? Enviavam para vocês 206 quesitos, aí vocês preenchiam aquilo tudo, aí aquilo vinha, aí aquilo era tabelado. E agora não, a gente faz isso diretamente na CCAF. Nós temos um comitê gestor e criamos também uns grupos eletrônicos, né, os e-mails de todos os responsáveis pelo portal da transparência. Criamos o grupo de e-mail dos responsáveis pela alimentação, né, do portal da transparência. Criamos o transparentômetro e o ranking da transparência. Então, com base nesses quesitos, são 206, aqui tem só um exemplo, por exemplo, a apresentação na página principal da internet daquela identidade visual da transparência. Então, atendido, não atendido ou parcialmente atendido, né? E aí a gente constrói os gráficos. Relatório de verificação do portal da transparência, geral. Este é o relatório. Quem está em primeiro lugar, segundo, terceiro, né? Depois tem por área. Na execução orçamentária financeira, a situação muda um pouco. Nas licitações, contratos e convênios, está vendo que muda bastante. Tem quase a metade já cumpre tudo, mas tem gente que não cumpre quase nada, né? Então, dá para a gente ver assim, precisamos atuar justamente ali de trás para frente. Depois, na gestão de pessoas, a situação também se altera um pouquinho. Aí vem o ranking, né? Quem cumpre tudo, quem cumpre médio, quem quase não cumpre nada. E pronto, agora nós estamos também passando a uma outra fase, que é a consulta processual. Ou seja, todo cidadão tem o direito de acompanhar o procedimento em curso em qualquer Ministério Público, digitando o número do procedimento, como a gente faz na Justiça em geral. Ali digita o número do processo e acha. Só que nós descobrimos também que muitas demandas que as ouvidorias recebem se referem a pedidos de informação sobre o andamento do procedimento. Se esta informação estivesse no site, nós não teríamos tanta demanda na ouvidoria. Então, assim, nós também desimpactamos áreas com informações que já deveriam estar à disposição do cidadão. Então, criamos este ano esta outra medição. Todos os azuis são os que possuem a possibilidade da consulta processual na primeira página. Os amarelos, você tem que procurar, entrar num ícone para depois ir para o outro e tal. E os alaranjados aí é que ainda não possuem, né? Não possuem forma de acompanhamento de nenhuma forma. Estamos aí, como o doutor Jefferson falou, com o nosso querido Márcio Barra Lima. Márcio, levanta a mão para a gente ver você. Então, o Márcio ele está comandando aí a questão do controle interno dos ministérios públicos, né, fazendo os encontros regionais, buscando esse acúmulo para que a CCF faça um excelente trabalho nesta área. Não só ficar copiando a coisa do CNJ, né, Márcio? Depois, o manual do ordenador de despesas, que nós temos hoje, ele veio, né, espero que todos tenham recebido, porque ele veio naquele kit. Mas quem não recebeu, a gente também pode dar um jeito de enviar. Mas a verdade é que esse formato físico é apenas para o lançamento. Ele já está inserido no site do Conselho Nacional, e é lá que nós vamos fazer uma atualização permanente, uma revisão periódica, acrescentando, porque era incrível. A gente recebe tanta coisa e tinha que ficar fazendo o quê? Mandando cartinha. E olha que coisa mais ineficiente. Eu não sabia se tinha recebido, se não tinha recebido, se recebeu, se leu, se não leu, onde que guardou, para que servia aquilo. Então, hoje, a gente põe a referência lá, né, pega referências da Corregedoria, pega as referências do Tribunal de Contas e vai alimentando no site do Conselho, né. Sobre o conteúdo do manual, né, tudo que está no artigo 37 da Constituição, de alguma forma, está aí nesse manual. E ele é o resultado de um acúmulo de experiência de anos, né, que o Igor foi compilando, e eu falei, Igor, vamos aproveitar? E o Igor, vamos fazer o manual? Vamos. E aí fomos
e conseguimos chegar até onde chegamos. Então, eu peço, Igor, que se quiser falar alguma coisa sobre o conteúdo do manual, então é melhor que ele fale. Obrigada. Gente, obrigado por todos que permaneceram aqui até o final. Eu sei que meu tempo são aproximadamente 37 segundos, então serei bastante breve. Esse manual, no final das contas, ele é uma homenagem, é uma vitória do trabalho do conselheiro Dr. Jefferson na sua história no Conselho Nacional, porque quando ele se tornou corregedor, ele deu todo o apoio à área meio e aos auditores que trabalhavam para fazer o melhor trabalho possível. Ele confiou no nosso trabalho e sempre apoiou perante plenário. E essa ideia de compilar tudo é uma ideia antiga. Há 10 anos que eu já trabalho com auditoria no MP, eu conheço várias pessoas aqui, gente de Goiás, Ceará, Mato Grosso do Sul, Tocantins, pessoas de todos os estados que estão aqui hoje, algumas já me conhecem. E muitos de vocês, às vezes, não têm ideia do que a gente que está podendo ter o prazer de visitar vocês no trabalho, a gente consegue perceber algumas coisas. Você chega num estado, numa cidade, numa capital, e tem um órgão do MPF aqui, o órgão do MPT do outro lado da rua, o órgão do MP estadual na rua do lado também, cada um sofrendo de um problema diferente que o outro faz bem. Isso é uma coisa que foi espantando a gente. A gente falava, liga lá pro cara ali, está do outro lado da rua, é do MP também, liga para ele. Puxa, mas a gente não sabia disso. Então, a gente percebeu essa falta de integração e, infelizmente, o Ministério Público ele foi criado como órgão na administração pública como se fosse feijão mágico. Você coloca um bocado de feijão e ele cresce sozinho. A Constituição, quando deu a independência para o MP, largou um bocado de servidor, toma o dinheiro e se vira, como se o órgão fosse crescer bem assim. E vocês que trabalham nos MPs, vocês sabem que 90% do tempo apagando incêndio. Então, todos esses fatores que a gente fala sobre governança são muito importantes, mas a realidade do nosso trabalho no dia a dia, no Ministério Público, infelizmente, em diversos MPs, ainda está bastante atrás. E foi por isso que, com essa experiência que a gente vê, que às vezes são dúvidas básicas, mas a gente não pode nem criticar um órgão por ter dúvidas básicas, porque isso foi acontecendo com o tempo. A gente resolveu fazer essa compilação de dados, escrito da forma mais simples possível, baseado na legislação e no estado da arte de administração pública. Em termos de gestão por resultado, que é o tema do nosso congresso, quando vocês lerem aqui o item sobre planejamento estratégico, vai estar provado legalmente que criar objetivos e metas e indicadores para todos os MPs não é uma faculdade do gestor, não é uma moda, é uma obrigação, já faz tempo. Tá? Então, a gente sempre faz isso. Em todos os capítulos do manual, que é gestão de pessoas, recursos materiais, licitação, obras, a gente fala sobre legislação, falamos sobre melhores práticas, principalmente dentro do MP, mas também falamos de melhores práticas no judiciário, no executivo, colocamos alguns artigos científicos sobre o tema, outras pesquisas que você pode fazer sobre o tema, e claro que vocês que estão ou auditando ou gerindo, tem que ter ele do seu lado. Coloque na barra dos favoritos lá para você visitar sempre que tiver uma dúvida. Mas vocês têm que passar essa cultura para dentro do órgão de vocês, que isso aqui deveria ser de bolso do PGJ. O Procurador-Geral de Justiça deveria ter isso aqui como livro de cabeceira dele, porque as dúvidas mais básicas poderão ser, às vezes, esclarecidas ou, pelo menos, direcionadas para que se tome as melhores decisões. Porque a gente sabe que, infelizmente, os PGJs eles chegam com essa atribuição administrativa e, muitas vezes, não têm o apoio da administração para prepará-los suficientemente para diversas questões, às vezes uma obra. Poxa, alguém que trabalhou na área FIM toda a vida, aí vai chegar para ser o ordenador de despesa de uma obra? O que é o mais importante que ele precisa saber? Então, aqui a gente tenta fazer uma compilação desses itens principais. Todas as dúvidas que tiverem e sugestões, por favor, mandem para a CCAF.
Porque o objetivo é que agora ele está em PDF, mas o nosso objetivo é que a gente crie ele em hiperlink para que a gente possa estar atualizando, em vez de ter que atualizar uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, como se fosse uma edição de um livro, a gente quer atualizar direto. Então, teve um acórdão que seja muito interessante, às vezes não só do TCU, às vezes até do Ministério Público Estadual, tem coisa que a gente coloca lá de Ministério Público Estadual, a gente possa inserir para já facilitar esse diálogo, e que isso sirva como uma forma da gente realmente debater sobre temas práticos da administração. Só quando a gente resolver esses problemas práticos que vamos conseguir chegar num nível maior de planejamento, de prestação de contas. Okay? E se tiverem algum elogio, se acharem que ele foi interessante, por favor, também façam elogio também, né? Falem para o presidente da CCAF, o conselheiro Dr. Jefferson. É muito importante esse feedback positivo também para que a gente possa continuar. Muito obrigado. Bom, eu faculto aos senhores, se alguém quer fazer alguma pergunta. Meu nome é Liana, eu trabalho no MPF do Piauí, né? Inclusive foi citado ali pelo nosso palestrante. E uma coisa que me angustia muito é a corrupção que nós vivemos, né? E eu vivo isso no meu dia a dia, de um Estado pobre, em que o gestor, o mau gestor, está sempre lá desviando recurso. E nós, enquanto MPF, vamos lá, ajuizamos as ações de improbidade, mas, quando essas ações são julgadas, o patrimônio público já se esvaiu, né? Então, eu queria saber do Cláudio de que forma nós poderíamos ter uma atuação mais preventiva. Não sei de que forma, se isso seria na própria licitação, quando acontecem, né, descasos absurdos, né, itens, valores, para que a gente não tivesse sempre, a impressão que eu tenho é que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Eu queria ouvir a tua opinião. A sua pergunta é direcionada ao MP, né? Ministério Público. Sim. Nós, enquanto rede de controle e fiscalização, de que forma poderíamos avançar? Uma resposta você já deu, né? A rede de controle em si é uma opção. Agora está. A rede de controle é uma opção útil e necessária, onde a gente pode trocar informações e ser preventivo. A outra é o tratamento de informações. Cada vez mais os nossos órgãos têm que trabalhar com inteligência, tanto a ostensiva quanto a não ostensiva, obter informações, transformar aquilo em conhecimento, né? Ter um dado, informação, conhecimento, para ser preventivo. Então, esse aspecto do controle direto a um ato nefasto, para mim, só se faz de forma preventiva para coibi-lo. O outro enfoque que eu dei aqui é essa da atuarmos em atos de gestão, né, para melhorar o processo, para que não ocorra isso mais. O que a gente sentiu no tribunal, e sente hoje no tribunal muito claramente, é que a aplicação, nosso meio lá, né, aplicar débito e multa não é suficiente. A gente vai continuar aplicando débito e multa igual formiga. Vai sair do formigueiro vários corruptos de novo, mais formiga, mata uma, mata duas, mata três, não vai adiantar. Então, a gente tenta atacar causa realmente, e atacar também, não só débito e multa, mas atacar também a parte de processo. Essa parte eu não sei se compete muito a vocês. Existem os TACs, né? Tem muita coisa que os termos de tratamento de conduta que dá para também... Em relação às licitações, especificamente, tem alguma rotina de acompanhamento das licitações? Porque grande parte das fraudes acontecem nas licitações. Então, tem como barrar ali? Tem com inteligência, né? O que eu digo, no momento que você passa a cruzar dados, cruzar informações, usar sistemas voltados para isso, você consegue prever possibilidades. Hoje em dia fala muito no Big Data, dados preditivos. Ao momento que você consegue tratar dados, por exemplo, a polícia de Boston, vocês já viram aquele filme Minority Report? Alguém já assistiu esse filme? Então, você consegue tratar dados ao ponto, exemplificar, que você chega para uma pessoa e fala, olha,
eu acho que você vai cometer um crime. Estou de olho em você. Então, por quê? Vários fatores anteriores, atuais, fatores que você cruzou dados e trouxe as informações, podem indicar essa possibilidade. Então, a forma mais eficiente da gente tentar atuar nas licitações, contratos e convênios também, convênios desvia dinheiro para caramba por intermédio das licitações. Já no ato, como eu disse, o ato nefasto, né, já na ocorrência da corrupção, do desvio, no meu ponto de vista, é nesse tratamento de informações para a gente poder ser preventivo. Ou, se não conseguir ser preventivo, atuar no momento concomitante, que está acontecendo aquele ato mesmo. Porque senão a gente acontece depois de uma denúncia, de anos depois, aí vai fazer um processo, acontece, não temos mais muitos elementos para reaver o recurso. Hoje, os débitos aplicados no tribunal, já conseguimos ter reavemos muitos recursos do que a gente já define que deve ser devolvido, já aumentou muito, mas ainda é pouco perante todo o desvio que é realizado. Então, solução, melhoria de processos, desde a prefeitura, é essencial. Melhoria de governança e gestão. Só mais 2, uma, posso? trabalhar com prevenção. Eu queria saber como é que está essa rede de informações. Assim, já tem uma organização para essa troca de informações que você falou, como sendo a... Agora, inteligência é uma coisa interessante. Uma vez o tribunal estava colhendo, né, recursos financeiros externos para desenvolver diversas áreas. Uma das áreas é inteligência. E essa área ainda não estava pronta, definida, né? E nesse momento que nós fomos apresentar as outras áreas, essa área eu falei, não, essa área nós não podemos divulgar. Na realidade, não era não poder divulgar, não tinha nem pronto ainda o troço. E o financiador falou, não, perfeito, é isso mesmo. Então, a área de inteligência, ela existe. Se ela não é notada, é porque ela funciona e ela existe. Então, existe a área de inteligências nossas, Ministério Público, Tribunal e outras áreas, e elas têm que trocar informações, e essas informações subsidiarem nossas ações. Então, elas são extremamente necessárias e úteis, mas elas não podem aparecer. No momento que ela aparece, ela não é mais uma área de inteligência. Eu acho que um instrumento muito interessante, de regra, todos os tribunais de contas estaduais, eles têm uma recomendação para os municípios instituírem os controles internos, que não existe, de regra, principalmente nas administrações municipais mais pobres. Então, você cobrar essa governança, que o município institua esse sistema de controle interno, até com improbidade, você tem vários meios de fazer coercitivamente a instituição desse sistema de controle interno efetivo, talvez seja um mecanismo de barrar, né? A gente estava até vendo, no último encontro regional, surgiu isso, tem uma associação de tribunais de contas, a Tricom, ela tem uma recomendação agora, de 2014, super recente, justamente recomendando a todos os tribunais de contas que recomendem, né, imponham aos municípios a criação de sistemas efetivos de controle interno, porque o grande ralo de dinheiro público hoje no Brasil são as prefeituras, né, convênios e a falta de licitação e tal, seja por dinheiro próprio, dinheiro advindo de convênio ou transferência fundo a fundo e tal. Aqui uma pergunta aqui na frente aqui para o... Boa tarde, meu nome é Alexander, sou economista do Ministério Público do Estado do Ceará, trabalho na assessoria de desenvolvimento institucional, com planejamento estratégico e indicadores de desempenho, né? Primeiro, eu queria parabenizar os palestrantes, em especial ao Dr. Cláudio, em razão do tema da governança corporativa. Eu sou completamente a favor da importação de modelos de gestão da iniciativa privada no serviço público. Claro que muitas vezes a gente precisa ter que adaptar essas ferramentas de gestão, com certeza, né? E a gente sabe que a resistência é grande, né, por parte da cultura organizacional, né? Então, eu queria fazer uma pergunta sobre governança corporativa. Se nas instituições que são top de linha, que trabalham com governança corporativa, tem alguma que tem algum setor específico, ou isso fica espalhado na organização? Porque muitas vezes os gestores, na maioria das vezes os gestores estão apagando incêndio, como o doutor Igor falou, né? Apagando incêndio, envolvido com rotinas, não tem tempo para poder pensar. Por exemplo, eu trabalhei 4 anos como economista na Companhia de Águas e Esgoto do Ceará, e lá tinha várias áreas que você pensava a organização, que você trabalhava com planejamento, com modelos de gestão, né? Tinha um pessoal que fazia operacional e tinha um pessoal que trabalha pensando a organização.
E o que eu acho que eu sinto falta no Ministério Público é que quase ninguém pensa a organização. Pouca gente pensa. Pelo menos na área meio, é todo mundo fazendo processo, entendeu? E se você ficar fazendo processo, a organização nunca vai se modernizar. Só se moderniza com projetos, né? Ela nunca vai deixar de fazer o que está fazendo se não assumir projetos, se não trabalhar com ferramentas de gestão. Então, eu queria saber, assim, nas organizações top de linha, tem algum setor que trabalha com governança cooperativa? É um setor que trabalha? Quem é responsável por isso? Ao implementar a governança numa instituição, se vai começar, é o ideal que tenha realmente uma unidade. No tribunal, você tem hoje uma entidade que era só de planejamento, né, surgiu lá em OIM, né, planejamento, organização em métodos. Hoje ela é governança e planejamento. Mas lá de planejamento está dentro de governança. Poderia ser até só governança, né? A nossa secretaria de planejamento, é o jargão mais comum. Mas hoje ela é responsável. Ela participou firmemente nesse referencial. Então, para implementar é bom que tenha alguém responsável, né? Aquela matriz RESS, né? Alguém responsável, accountable, assim por diante. Então, agora, a top de linha mesmo, ela não tem isso. A top de linha, a governança está no DNA daquela entidade. Quando você entra lá, você respira isso. Se você pensa em fazer alguma coisa errada, o pessoal já está sentindo o seu pensamento. Não, isso aqui é estranho, a forma de falar, a forma de você pensar. Então, essas são as tops de linha. Ter governança no papel, lembra agora 2002 a WorldCom, 2008 a Lehman Brothers, né? Se você pegasse a Lehman Brothers e batesse todos os critérios de governança delas formais, estava bom. Tinha conselho, o pessoal participava, 96% de presença dos conselheiros nos conselhos, assim por diante, toda gestão de riscos, era tudo pro forma. Não estava na cabeça e no coração lá das pessoas, aquilo lá. Então, a top de linha conseguiu fazer que os processos estejam no dia a dia das pessoas que entram na organização. Essa é uma top de linha de governança. O meio do caminho é você ter uma unidade que vá permeando, vá incentivando, vá controlando, igual gestão de ética. Gestão de ética são 5 elementos. Tem que ter um código de ética, tem que divulgar o código de ética, tem que punir a advertência, né? Tem que monitorar e tem que fazer comunicação. Então, é outro processo, mas você tem que ter uma unidade para isso. Então, tanto para a gestão da ética quanto para a gestão da governança, são os mesmos passos. Você teria que ter uma unidade responsável inicialmente para incentivar, do meu ponto de vista. Obrigado. Eu queria agradecer a todos e, antes de encerrar, fazer um agradecimento também à administração do Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa do seu presidente, doutor Rodrigo Janot, e do seu secretário-geral, doutor Bleu, pela oportunidade e desse 5º Congresso Brasileiro de Gestão Pública do Ministério Público e da forma com que ele foi planejado e está sendo efetivado. Queria passar os cumprimentos do Conselho Nacional, simbolizado em um certificado ao nosso palestrante, o Dr. Cláudio Castelo Branco, e também a doutora Elaine Noronha Nassif. Bem, eu agradeço a todos e vamos por encerrados nossos trabalhos nessa manhã de hoje. Muito obrigado.